Olá, minha gente. Gente, estudando a história das pessoas multimilionárias, bilionárias, pessoas muito bem-sucedidas e prósperas, eu concluí o seguinte, que eles têm muitos hábitos incomuns para onde chegaram. Hoje eles estão no ápice, mas eles começaram lá embaixo. Então, desse texto que nós vamos falar aqui, que é os 7 hábitos da pessoa altamente eficaz, é um alicerce firme para você chegar, construir a sua prosperidade e riqueza, sucesso nos negócios e nos relacionamentos. Digo, ser uma pessoa próspera. Veja a história de Oprah, Steve Spielberg, Donald Trump, Rockefeller, Aristóteles Onassis, Paul Getty, Ray Kroc da McDonald's, Warren Buffett, Abílio Diniz, Roberto Justo, Silvio Santos, Luciano Hang da Van e dentre outros que tem muitos por aí. Eles têm muitos hábitos em comum. E lendo esse livro, 7 hábitos da pessoa altamente eficaz, você vai perceber que esse é o caminho. E todos eles, lembrando que o sucesso é uma viagem, não um porto, ele é um processo. E a escada do sucesso é degrau por degrau. Não adianta você plantar hoje, amanhã já colher. Isso não é assim. Como diz lá no livro de Eclesiastes, tempo para plantar e tempo para colher. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Porque o plantio é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Não adianta, você plantou abacaxi, não vai colher abacate, nem maçã. Não é verdade? Então, quais são esses hábitos que o autor desenvolve nesse livro? Ser uma pessoa proativa. O que é ser proativo? Proativo é o seguinte, a pessoa acontece um fato no meio do caminho que não deu certo na sua trajetória, ele para e pensa, e faz a seguinte pergunta para si, o que eu posso aprender com essa lição que não deu certo? Esse caminho não deu certo, vamos por este. Ao passo que a pessoa reativa vai ficar choramingando pelos cantos, culpando o governo, culpando a família, culpando a pobreza, a miséria, a crise, tempestade. Quer dizer, ele culpa todo mundo e o negócio não anda, trava. Todos que chegaram onde chegaram, passaram por tempestade, por problemas violentos e eles superaram. Ao caso do Donald Trump, há mais de 25 anos atrás, 28 anos atrás, ele quebrou. Mas como ele tem uma mente milionária, ele fez essa pergunta para si, o que eu posso aprender com isso? Ele foi lá, 2 anos depois, ele reconquistou mais um pouco, voltou a prosperar, se tornou bilionário de novo e ganhou mais um pouco. Segundo hábito, você ter um objetivo em mente, você ter um projeto, um plano, uma meta e perseguir. Porque se você não tem um caminho a perseguir, uma meta, né, você vai se perder e acreditado, né? A pessoa perdida, todo caminho é vereda. Qualquer vereda é caminho. Entendeu? E traçar uma meta e seguir. Vai ter problema no meio do caminho? Certamente vai. Mas não deu aqui? Vai por esse. Acontece, retroceder jamais. Terceiro hábito, fazer aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? Então você vai traçar suas prioridades para o dia e fazer sempre na escala de prioridade. O que é mais importante você vai fazendo. Se você não fizer isso, chega no final do dia, você olhou para trás, não produzi nada, né? Então, saber separar o que é importante e o que é urgente. Por exemplo,
Você sai de casa, da garagem, fura o pneu. E você tem um cliente para atender. Qual que é mais importante? Você vai se preocupar com o pneu, esperar o guincho. Não. Você vai, deixa ali, liga para o Uber e vai atender o cliente e vai fechar o teu negócio. É isso aí, separar o que é mais importante para você. Isso também é nos relacionamentos. Não é só o valor monetário, não é valor monetário não. Aí você vai ter que fazer escolhas. Gente, e toda escolha você vai ter ganhos e perdas. Às vezes nessa escolha aqui você ganhou aqui e deixou de ganhar lá, ou perdeu lá. Às vezes você perde aqui, mas ganha lá. Quer dizer, é questão de escolha. É fazer uma escolha e taca-lhe pau. Gente, quarto hábito, praticar a política do ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? Nos negócios, no relacionamento, para mim ganhar, você precisa ganhar. O conjunto precisa ganhar. Que só eu ganhar, depois você não vai fazer negócio comigo. Né? E se o outro ganhar, você não vai fazer negócio com ele. Então, você quer negócios para sempre, com aquele fornecedor, com aquele cliente. Isso também é nos relacionamentos. Às vezes a esposa quer para uma viagem para um canto, você para o outro. O filho quer aqui, você quer aqui. Então, gente, é importante que o filho ganhe e você ganhe. Que você ganhe e tua esposa ganhe. E todos ganham. Esse fortalece os relacionamentos comerciais, os negócios e os relacionamentos familiares, amizade, etc. Depois vem o quinto hábito. Compreender para ser compreendido. Muitas vezes, nós, pela nossa cultura, nós queremos primeiro ser compreendido, para depois compreender. Desta forma, você não conquista as pessoas para o seu modo de pensar. E você precisa influenciá-lo. Veja bem, estou dizendo influenciá-lo. Você primeiro vai entender por que ele está agindo dessa forma. O que aconteceu? Como é que são as crenças dele? E quando você compreende, se não der certo, você não vai se estressar. Por quê? A maneira dele pensar. É a formação dele. Não é verdade? Você vai perceber que as crenças, cada um tem suas verdades. Eu tenho minhas verdades, você tem as suas. E é importante que você reconheça, bom, as crenças dele são diferentes de minha. Qual a formação dele? Qual a minha formação? Se a formação dele é médica, se a pessoa ele é cirurgião, ele vai estar sempre na mão o bisturi, né? Se você tem um prego, você vai pensar sempre no martelo, não é isso? Se você está na cabeça só um martelo, em qualquer lugar você vai pensar num prego. Então é compreender para ser compreendido. Se você não compreende, como é que você vai fazer negócio com a pessoa que é do outro time, pertence a outro clube, de outra religião, de outro partido? Se você não compreende as crenças de cada um. E outra coisa, evitar a discussão. Como diz Dale Carnegie, você quer ganhar uma discussão? Evite-a. Toda discussão, se você vencer, você perdeu. Tá? Se você perder, você perdeu. Porque se você ganhar uma discussão, forçar, você derrotou aquele seu interlocutor. Você pensa, porque ele vai sair com o íntimo ferido. Aí você perdeu. No inconsciente dele você perdeu. Porque você feriu o íntimo dele, o orgulho dele. E se você perdeu, você perdeu. Então, dos dois jeitos, você perde. Se você quiser ganhar uma discussão, a melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Dale Carnegie já fala muito disso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sexto hábito, você praticar a sinergia. O que é praticar a sinergia? É você exercer a liderança, fazer o que tem que ser feito. Aconteceu algum episódio, um acidente, você está próximo, você é médico,
Você vai tomar posição, vai lá e vai ajudar a socorrer, vai dizer, vai chamar a ambulância, e você exerceu a liderança. Você vai gerenciar pessoas, precisa ser feito. E sempre pensar na liderança do mestre dos mestres, que foi Jesus Cristo. O que ele fez? Ele pegou algumas pessoas sem noção, da pior espécie, a escória na época da sociedade, e mudou-as. João, por exemplo, era hiperativo, ansioso. Imagine lidar com uma pessoa hiperativa e ansiosa. Pedro era bipolar, impulsivo. Mateus era tido como corrupto na época, ele era coletor de impostos. Talvez hoje ele seria preso pela Lava Jato, é tido como corrupto. Ele foi transformado. Tomé, ele acreditava na teoria da conspiração. Tudo, né? Ele não acreditava, tinha que ver. Judas, o mais sensato, né? O traiu, mas Jesus ainda o chamou de amigo. Veja bem, a liderança do mestre dos mestres. Então Jesus criou na época a maior startup mundial. E naquela época não tinha laptop, não tinha celular, não tinha física quântica, não tinha inteligência emocional, não é verdade? Na época, mas ele se formou, ele mudou um paradigma da sociedade há mais de 2000 anos atrás. Aí você tem afinar o instrumento. O que é afinar o instrumento, o sétimo hábito? É você afiar a sua ferramenta. É você se reciclar. É você se inteirar das mudanças que está tendo no mundo afora. Hoje, as redes sociais mudaram o paradigma da sociedade. Hoje, se você não se inteirar do que acontece, você está fora. Você já era. Hoje, uma criança de 10 anos tem mais informações do que o imperador de Roma, naquela época, do Império Romano. Pra você ter uma ideia. Então, se você estiver fora das redes sociais, se você não souber lidar com essa maquininha, como é que você vai fazer para colocar uma foto do seu produto nas redes sociais? Eu, como corretor, eu tenho que aprender a lidar com marketing digital, colocar uma foto boa para atender meu cliente, saber lidar com o WhatsApp, saber um pouquinho como é que funciona os anúncios no YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Por quê? Eu tenho que estar presente para o meu cliente, para a sociedade. Eu tenho que mostrar o meu produto. Não adianta nada eu ser um bom corretor, um bom vendedor, estou com um bom produto na mão e não coloco ele no mercado para venda. Eu tenho que colocar na vitrine. Gente, então é muito importante afinar o instrumento. Eu, por exemplo, levei hoje aí o meu laptop para fazer uma formatação, uma limpeza, cheia de vírus, né? Tava lento. Por quê? Ele com maior velocidade, ele vai produzir, eu vou produzir mais nos meus conteúdos aqui, minhas digitações, minhas pesquisas. Então, se você não se aprimora, gente, você está fora. Está fora. Eu até falo com um amigo meu lá do escritório, meu parceiro, se você não souber lidar com o computador hoje, com o celular, pode ir para a roça capir café. Esquece. Você não vai conseguir. Qualquer funcionário hoje é preciso estar ligado. É preciso estar conectado. O grande empresário, ele está sempre lendo. Tem empresário que levanta 5 horas da manhã, 4 horas para ler, conhecer como é que funciona o mercado de capitais, bolsa de valores, como é que está o mundo dos commodities, não é isso? Como é que está a concorrência, como é que está a taxa de juros. Eu, por exemplo,
eu preciso fazer cursos na área de imobiliária, locação, vendas, saber como eu abordo o cliente, mostro o imóvel, porque hoje o cliente veio ver o imóvel comigo, ele já percorreu toda a internet. Às vezes ele tem que ter mais informações do que eu sobre aquele imóvel que ele quer, entendeu? Eu tenho que estar ligado, antena ligada. Então, para isso, eu preciso afinar meu instrumento. O comportamento do consumidor muda de forma instantânea, a cada momento. Então, eu tenho que saber o que o mercado está querendo. Para isso, eu tenho que associar com pessoas, grupos do WhatsApp, Facebook, grupo do YouTube, ver o noticiário, como é que está a taxa de juros, como é que está a taxa de locação, como é que está o mercado de locação, está aquecido, não está, o que está vendendo mais, apartamento de 2 ou 3 quartos, casas em condomínio, terrenos, locação de imóveis comerciais, como é que está? Eu preciso conhecer. Então eu tenho que reciclar. Então, gente, se você puder, lê esse livro, Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz. Eu não estou inventando nada. Esse autor foi muito feliz. Para mim está sendo muito bom. Gente, e certamente isso vai destravar você em rumo ao teu projeto da prosperidade e riqueza. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, foi bom para você? Compartilhe, dê um like aí. Passe para frente. Por quê? Aquilo que você faz para os outros, para si faz. Entendeu? Faça isso. Tamo junto.